Fala galera, tudo bem? Renato Barros falando. Eu vim aqui gravar esse replay de mercado para explicar uma entrada que eu fiz sexta-feira que eu postei no History. Eu vou aqui gravar para explicar o racional dessa entrada, beleza? Deixa eu achar aqui o texto. Tá. Então essa entrada que eu fiz, ela é chamada de Fabuloso 4. Tá? Ele é um método Oliver Velez. É um trader com mais de 35 anos de estrada. Ele tem alguns livros que são os livros mais vendidos no mundo sobre trade. Tá? Ele é um método polêmico, porque ele é bem arriscado, é um setup de abertura. Tem gente que não gosta de fazer, mas eu vou explicar aqui o motivo da minha entrada. Ele é chamado também de FAB4, tá, pessoal? Que é a abreviação de Fabuloso 4. Então vamos lá. O que esse trade precisa para ele se tornar aplicável? Deixa eu botar o texto aqui. Não está indo por quê? Tá, então ele precisa de algumas coisas. Você tem que olhar a média móvel de 200. Ok, média móvel de 200. Você tem que olhar média móvel de 20. Aritmética, tá, pessoal? O setup dele, as duas médias são aritméticas. Média móvel de 20. O preço do fechamento do dia anterior. Tá, preço do fechamento do dia anterior. E, por último, se houver o range do... vou colocar aqui, da última hora do dia anterior. Opa. Range da última hora do dia anterior. Tá, então você tem que analisar esses 4 aspectos. Tá? Deixa eu subir aqui para ficar melhor, que eu vou mostrar outras coisas aqui. Então vamos lá. Fechamento do dia anterior, o mercado fechou aqui, correto? Média móvel de 200 aritmética está aqui. Ok? Essa verde aqui mais escura. Média móvel de 20 períodos é essa azulzinha aqui, ó. Tá? Ela está próxima ao preço de fechamento. Última hora do range do dia anterior se deu aqui, ó. Só pegar e esticar aqui, ó, deu mais de uma hora. Então, como funciona? No método dele, se o preço abrir para cima de todas essas questões aqui, média móvel de 200, de 20, preço de fechamento, e se houver o range da última hora do dia, se abrir para cima ou para baixo, e ele der um candle de força, ou mesmo se ele abrir para cima, ele abre num gap de alta, faz um candle de venda aqui, tá? Faz um primeiro candle de venda. Depois ele faz um próximo candle de alta, rompendo esse candle de venda,
a entrada fica na superação desse primeiro candle, tá? E o stop na mínima dele, tá? Porém, pessoal, este candle aqui, ou sendo um primeiro candle direto, ou o candle rompendo o primeiro candle do dia, ele tem que ser um candle de força, tá? Não é qualquer candle, tem que ser um candle de força, um candle grande. Certo? Primeiro candle, sendo o primeiro candle do dia ou o candle rompendo o primeiro candle do dia, tem que ser um candle de força, não pode ser um candle pequeno, tá? Deixa eu apagar esses estudos aqui para vocês entenderem o racional da operação. Como eu falei, é um setup polêmico, porque ele é um setup de abertura e nem todo mundo gosta de operar abertura de mercado e não é sempre que ele aparece. Então, o que eu tinha feito aqui? Eu tinha traçado uma linha de tendência de baixa, ó. No dia 31 ele fez esse topo, tá? E tinha todo esse range, pessoal. Se fazer uma visão macro, o range ele estava trabalhando desde o dia 29, tá? O mercado estava lateral, ok? Difícil de ser a tendência. Então vamos lá. Então vou começar aqui, vou dar play. Agora são 9h26, aqui é um leilão de abertura. Vamos esperar o mercado que eu vou explicando o racional da operação. Ele está aqui, ó, 128,115. Tá? Ele está pensando aqui, o leilão, decidindo onde ele vai abrir. A outra coisa que eu quero ressaltar. A média móvel de 20, o ideal é estar para cima da 200, tá? Mas não foi o caso. Então vamos lá, ó. Ele abriu, ele ficou pipocando aqui, deixou um pavio, deixa eu dar um zoom aqui. Tá? Ó, aqui, pessoal, nesse exato momento, nesse exato momento, ele já estava com 200 pontos, esse candle. Tá? Então, vamos lá, eu vou fazer aqui a minha entrada, obviamente é no simulador, porque eu estou no replay. Tá? Se você colocar nos 2 minutos, que eu olho também, ó, ele já tinha dado um candle de força. Tá? Ó. Olha o volume aqui nos 2 minutos. Tá? Bem acima da média. Então eu fiz a entrada antecipada pelos 2 minutos. Por quê? Porque ele tinha todas as confluências para um FAB fora. Né? Ele abriu acima das médias. Ele abriu acima da média de 200, acima da média de 20, acima do preço de fechamento e acima desse último range. E, para constatar ainda mais essa entrada, em cima dessa LTB de curto prazo, mas em cima dessa LTB rompendo esses últimos topinhos aqui. Tá? Então o preço sambou um pouco aqui. E já já eu vou explicar como eu traço o alvo. Tá? Como eu traço o alvo. Ó, nesse momento, eu cheguei aqui a ficar mais de 100 pontos negativo. Tá? Ele sambou esse primeiro candle, deixou pavio. Tem muita gente que prefere esperar esse candle nos 5 minutos terminar, ou no próprio 2 minutos, apesar que no 2 minutos ele já teria terminado. Tá? Vamos colocar lá um 2 minutos. Ó, ele já teria terminado, já teria formado um outro que já teria até rompido este primeiro candle. Okay? O ideal é esperar terminar. Tá? Inclusive o Oliver opera, se não me engano, ou no 1 ou no 2 minutos, tá, pessoal? Ele não opera no 5. O meu gráfico âncora aqui é os 5 minutos, eu olho 2 e os tempos gráficos maiores também para apoiar minhas decisões. Tá, ele tá faltando 1 minuto para terminar o candle de 5 minutos. Nesse momento ele já é um candle aqui de
mais de 200 pontos. Tá? O volume, nesse momento, fica acima da média. Vamos lá, vamos acompanhar o trade. Eu coloquei aqui 3 contratinhos, porque eu fiz 2 parciais, então eu vou refazer essas parciais, tá? Só para vocês entenderem o meu racional, como eu gosto de operar. Ó, falta 30 minutos para terminar este candle. Nesse momento, ele está aí com praticamente 300 pontos. Eu já estaria aqui, ó, 75, 80 pontos no game, tá? Ah, outra coisa muito importante, pessoal. Muito importante. Depois que o candle se formou, você viu que ele é um candle de força e fez a entrada. No meu caso, eu antecipei pelos 2 minutos, né? Mas vamos considerar aqui os 5. Tá? O teu stop, ele deve ficar abaixo do candle. Mais um motivo que ele é um setup arriscado, tá? Porque como você precisa de um candle de força, então teu stop fica caro, ok? Ó. No fundo dele, tá? Aqui fica seu stop. Então, beleza, pessoal. Quem espera o candle se formar nos 5 minutos, ó, um stopzinho de quase 300 pontos, tá? Então, vamos lá. Ó, esse candle formou, candle de força com volume acima da média. Eu gosto de confirmar pelo volume. No setup do Oliver, média móvel de 200, de 20, preço de fechamento do dia anterior. E se houver um range, tá? Ele também tem que abrir acima. Então, se confirmou. Então, eu faço uma projeção de Fibonacci. Fibonacci com pezinho aqui, pessoal. Pega no fundo do candle, arrasta até o topo, tá? Até o paviozinho. Tá lá. Vou botar aqui uma outra cor para ficar mais visível. Tá? Pode ser que tenha tido uma diferença besta aqui nos alvos. Quando eu puxei, tudo você puxa um pouquinho para baixo do pavio, mas enfim. Então esses são os alvos. Primeiro alvo, pessoal, é no 100%, segundo alvo no 61%, e o último alvo é nos 200%, que é 2 vezes a projeção deste primeiro candle de força. Tá? O 200, se eu não me engano, não aparece no Fibonacci comum, é só você entrar lá e configurar. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui. Primeiro alvo. Tá? Primeiro alvo é no 100%. Tá? Primeiro alvo é no 100%. Opa. Olha a porrada que ele deu, já logo nesse próximo candle. Muitas vezes... Ah, outra coisa. Para quem espera o candle fechar, a entrada teria sido aqui, tá? Nessa região. Eu fiz a entrada pelos 2 minutos, que eu gosto de usar principalmente no início do mercado, que ele é mais volátil, mas é mais arriscado ainda, tá? Então a entrada pelos 5 minutos seria no fechamento desse candle. E aí você corre o risco de tomar um calor, porque ele poderia vir aqui, né? Fazer um zigue-zague para depois subir, ok? Ó, aqui, fazendo a entrada no fechamento do primeiro candle de 5 minutos, já estaria 200 pontos, mas meu primeiro alvo é aqui.
o que eu olhei também, que eu expliquei lá no history, pessoal, os topos anteriores, porque o mercado ele estava muito lateral, como eu mostrei aí no começo do vídeo, tá? Então ele tinha esse topo e esse topo aqui bem próximos, tá? Então eu fiquei de olho nisso. Em confluência com esse meu primeiro alvo, eu tinha justamente o topo um pouquinho maior que este aqui, o topo de todo esse range, tá? Então aqui eu já fiz uma parcial, lá no meu caso, na minha operação eu fiz uma parcial maior dos meus contratos. Aqui, como eu estou com 3 contratos, eu vou vender um, tá? Para deixar para fazer uma outra parcial aqui e levar até o último alvo. Que justamente porque tinha o topo do range, ele poderia bater aqui e recuar, ou ficar lateral, né? Dar alguma exaustão e voltar para essa região. Então eu já deixei aqui uma parcial já pronta para ser pego. Aqui no caso eu vou botar um contratinho. Tá? E para o meu segundo alvo, que seria aqui no 161, você pode deixar mais uma. Se você trabalha com 2 contratos, eu indicaria vender um no 100% e carrega o outro, tá? Então vamos lá, e deixa o mercado trabalhar. Ó, da entrada que eu fiz, que ela foi aqui, tá? No 120, 990, eu já estaria com 250 pontos. 250 pontos já é uma pontuação interessante para quem gosta de proteger o trade. Você sobe o seu stop para o final dessa barra aqui, tá? Fica praticamente no 0 a 0. Não é o ideal a se fazer, porque às vezes o mercado faz um recuo e depois volta, mas para quem quer proteger o trade, 250 pontos já é uma pontuação interessante para você botar no 0 a 0, tá? Porém, correndo o risco do mercado voltar a destopar e depois até mesmo ir para o teu alvo. Então aqui a gente deixa o mercado rolar. Vai ser um vídeo não muito rápido, porque ele acabou buscando os 200%, então vai demorar um pouquinho, mas eu acho legal vocês assistirem para entender todo o racional, tá? Então, pessoal, aqui no primeiro alvo, Renato, eu quero liquidar o trade aqui no 100%, porque se eu fizesse a entrada no final do candle de 5 minutos, aqui já me daria quase 300 pontos, perfeito, tá tudo certo. Ainda mais que tinha essa linha aqui de topo anterior, que poderia ser uma resistência, muito factível de você encerrar essa trade aqui, tá? Nesse momento você já poderia estar protegido, ó, 280 pontos, já poderia estar no 0 a 0, teu stop, tranquilamente. E aí você deixa o trade rolar, deixa o preço trabalhar. Então vamos lá, pessoal, recapitulando. Setup da FOB4, ele é um setup que muita gente não gosta de fazer porque ele é de abertura. Então o preço tem que abrir acima da média móvel de 200, acima da média móvel de 20, acima do preço de fechamento do dia anterior. E se houver um range nesse final do dia, você pega mais ou menos 1 hora no final do dia anterior, acima desse range, acima desses 4 fatores. Lembrando que o ideal é a média móvel de 20 estar acima da média móvel de 200, tá? Não era o caso aqui, ela estava abaixo. Tá? Mas mesmo assim eu quis arriscar, porque o mercado vinha de um range dos dias anteriores. Como ele abriu acima dessa faixa, acima dessa LTB, ele teve um volume acima da média, teve um candle maroboso de abertura, eu resolvi fazer a entrada, ok? Vamos lá, um trade que deu pouco calor.
O Oliver tem um setup também, pessoal, que é apenas do candle de força, tá? Opa. Apenas do candle de força. Esse candle aqui de quase 300 pontos, se dá um candle de força, quer dizer que os players grandes estão movimentando o mercado. Então, quando dá um Marubozu, você faz a entrada no final dele, stop na baixa e projeta pelo menos um para um, tá? Faz essa projeção de Fibo, ou se você quiser, você pode fazer até um desenho aqui do tamanho dele, tá? E você replica ele para cima, tá? Que aqui no caso já foi, ó. Ele já pegou a minha primeira parcial. Tá? Ó, já pegou o primeiro alvo. Aqui era uma zona de resistência daquele topo anterior, que eu deixei essa linha preta. E eu fiquei atento. Fiz uma parcial boa aqui. Falei, agora é observar para ver se ele dá uma exaustão de movimento. O que ia acontecer. Então eu fiquei de olho. Tá? E possivelmente eu poderia encerrar o meu trade aí. Aqui ele já rompeu o topo desse range, todos esses dias atrás, e rompeu o primeiro alvo. Tá? Com um candle de força, o volume dos três candles estavam acima da média. Aqui rompeu, você não gosta de colocar o Fibo, fica muito rabisco. Você pode fazer esse palitinho aqui, rompeu, você projeta um outro acima dele. Você pode dar um copy dela, tá? Ó, você pode ver que não é igualzinho, tá? 200%. Então aqui você já pegou um para um. Opa. Fizesse a entrada, no final do candle de 5 minutos, já teria pego quase 300 pontos, já é um ótimo trade, tá, pessoal? Aqui ele está fazendo um candle de decisão, tá? O volume estava indicando a continuidade desse trade, tá? Um bom volume, os três volumes acima da média. E aí eu fiquei observando, aqui eu já estaria com o trade salvo. Para quem é mais conservador, você já poderia subir teu stop para o final dessa barra aqui, ó. Caso o mercado volte, você teria pego essa amplitude aqui de movimento. Você já sairia no gain. Vendendo, se você está com dois contratos, vendendo um contrato aqui, o outro você sairia aqui no gain, ok? Fazer um stop barra barra com uma amplitude dos candles tão grandes, você poderia fazer isso, candle de 200 pontos, tá? E deixa o mercado trabalhar. O ideal para você proteger esse trader é deixar esse stop no 0 a 0, faz uma parcial, se o outro contrato voltar, você ganharia o contrato ou os contratos parcial no primeiro alvo. Tá? E agora é deixar o mercado trabalhar, pessoal. Paciência, que é uma virtude do trader. Tem que trabalhar a paciência, não tem jeito. Eu gosto de fazer operações mais longas, não gosto de fazer scalp. Então tem que ter paciência.
Aqui ele fica nesse candle de indecisão. Faltando 50 segundos para terminar. Esse também é uma entrada, tá, pessoal? Quando ele dá um candle de força, depois ele faz um candle de indecisão, e esse candle de indecisão é rompido, você entra no rompimento e bota stop na mínima. Aqui ele já estava um pouco esticado, tá? Ele já tinha subido bastante ponto. Já seria mais arriscado entrar nesse gift, né, que eles chamam, que é presente em inglês, tá? Mas ele é uma entrada. O mercado dá um candle de força, deixa um gift, depois o próximo candle rompe, você entra no rompimento e stop abaixo do gift. Eu vou antecipar um pouquinho aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Ó, aumentei a velocidade, tá? Então aqui é um gift, aqui seria uma entrada. Eu não aconselharia por causa do tamanho dessa perna, ó, quase 600 pontos, é muito esticado, mas quando o movimento está menor ele apresenta um gift, aqui você pode ser uma entrada. No final do gift fica o stop, tá? Para quem gosta de stop curto é uma excelente entrada. Então aqui eu antecipei, devia ter feito isso antes, né, pessoal? Colocando a velocidade maior. Então aqui já fiz uma parcial, aqui no 161 do Fibo seria a minha segunda parcial, tá? Como o movimento já estava bastante esticado, eu ainda falei no history, olha, para ele vir aqui nos 200%, provavelmente ele vai ter que dar um respiro, fazer um pullback, porque toda abertura de mercado, quando eu opero, não é sempre que eu opero, tá, pessoal? Precisa me dar um sinal bom e eu sei que o risco é maior. Não é a operação que eu mais gosto de fazer. Mas como o mercado já estava muito esticado, ó, quase 700 pontos, é difícil quando o mercado abre e ele já dá uma porrada e já pega a tendência logo na abertura, tá? Então eu nunca espero um movimento muito grande nesse primeiro movimento do mercado. Acontece, acontece. Mas eu sempre sou muito cauteloso em grandes movimentos logo na abertura, que normalmente eu realizo no primeiro alvo, eu vou gerenciando o trade para entender se ele pode ir embora ou fazer um recuo, e aí eu vejo o que eu faço, eu finalizo meu trade, enfim, tá? Mas em abertura de mercado eu nunca espero a tendência do dia, tá? Nesse caso foi, mas muitas vezes não é, ok? Então, ó, ele já pegou a minha segunda parcial aqui, tá? Eu já estaria aqui com R$ 300, trabalhando com 3 contratos, fazendo uma parcial no primeiro alvo e a segunda parcial no segundo alvo, ok? Olha esse candle aqui esse pullback, pessoal. Ele chegou até próximo aqui do terceiro, tá? Faltou 60 pontos. Você poderia até ter liquidado esse trade. Tá chegando pertinho. Então, aqui ele vai fazer um pullback. Eu vou aumentar a velocidade. Tá? Aí no caso aqui eu estaria só com mais um contratinho. Olha o respiro que ele fez. Eu ainda comentei isso no history. Para ele chegar lá nos 200%, ele poderia fazer um respiro, né? Porque o movimento estava muito esticado. E olha a importância de você deixar o stop no 0 a 0 depois que o mercado andou bastante. Se você tivesse posto esse barra barra aqui, não estaria errado, você já teria pego bastante ponto, mas aqui ele teria te tirado. Tá? Então, como eu tinha um alvo, eu vi que o mercado estava com bastante força. E outra coisa, pessoal, deixa eu colocar aqui. Uma das correlações que eu olho é o dólar. Olha como o dólar abriu. Opa. Tá?
Ele estava fazendo toda essa queda. Aqui foi a abertura, tá? Sexta-feira, ó. Olha quantos pontos ele caiu. ...41 pontos. Então, era mais uma correlação que me ajudou a continuar no trade, tá? Essa é uma das correlações que eu olho. Eu olho também bastante mercado brasileiro, Vale, Petro e FNC. E olho alguma coisa de fora também, S&P, Dow Jones, tal. Mas basicamente eu olho mais para o Brasil, as correlações e pro dólar. Então, pessoal, aqui você já poderia ter liquidado, porque ele chegou muito perto do terceiro alvo. Mas para quem quis segurar no restinho dos contratos para ver se buscaria os 200%, ele foi. Tá? Terceiro alvo, ele não costuma ir sempre, tá? A maior frequência é no primeiro e no segundo. Tá? Então já poderia ter liquidado, deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho a velocidade, senão vai demorar para a gente chegar lá. Vou até adiantar um pouco o gráfico. Ah, não é possível adiantar. Não dá para adiantar. Vamos lá. Está na velocidade maior aqui, tá? Então, galera, é isso. O trade é o fabuloso 4. Ele precisa necessariamente de um candle de força. Tá? Eu entrei um pouco antecipado, porque eu estou acostumado a entrar um pouco pelos 2 minutos. Nos 2 minutos ele deu um candle de força, o segundo rompeu. Então eu entrei um pouco antes de fechar os 5. Tá? Mas uma entrada mais segura no fechamento dos 5 minutos, porque ele já é um trade arriscado. Então ele deu um candle de força, ele deu um candle acima dos 4 fatores, tá? Os 4 fatores que o famoso 4 pede. Se vocês quiserem anotar, fazendo em backtest, quem se interessou pelo setup, lembrando que ele é um setup mais ousado, tem muita gente que não gosta de fazer porque ele é um setup de abertura, ok? Então, o famoso 4, com os 4 itens aqui a serem olhados. Olha o tamanho desse pullback, pessoal. Eu ainda falei, olha, para ir no último alvo, provavelmente ele vai fazer um recuo aqui. Ele fez um recuo até a média móvel de 9, aqui passou um pouquinho. A 20 já estava um pouco afastada, não estava colada no preço, isso não me agrada muito. Eu gosto de continuar no trade quando a média móvel de 20 está mais próxima. Ó, se você faz um FIBO de todo esse movimento de alta, ele veio fazer o pullback justamente no 50%, tá? Na retração de 50%. Isso é um ótimo indicativo. Então ele veio no 50% junto aqui com a média móvel de 9, saiu um candle de força e foi em direção aos 200%. Ele até passou um pouquinho, mas 200% trade liquidado. Se você quiser liquidar no 61, tá ótimo. Liquidar no primeiro alvo, que seria no 100%, também está ótimo. Beleza? Lembrando que ele precisa de um candle de
força. Então, o primeiro alvo já é uma pontuação bacana. Aqui ele liquidou o trade, pessoal. Tá? Aqui ele liquidou o trade. Trade liquidado no último alvo. Nato, quantos pontos deu? Se fizesse a entrada no final do candle de 5 minutos, que é mais seguro, mais de 600 pontos, pessoal. Ótimo trade. Ótimo trade. Então é isso aí, galera. Eu espero ter ajudado. Eu vou começar a gravar mais alguns trades. Eu estou pensando em gravar também alguns trades que eu faço na conta real. Eu deixo aqui o meu programa gravando e pego uns trades bacanas que eu fizer e posto aqui para vocês entenderem